5h24, seguem as buscas na Amazônia, uma região da Amazônia, pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. Logo cedo a gente teve informações aí desencontradas que teriam chegado pela Embaixada Brasileira em Londres para um parente de um dos dois desaparecidos, que se cruzou, que os corpos teriam sido achados. Ao longo do dia. Foi a mulher do jornalista, né? Foi que informou ao jornalista André Trigueiros, daqui o brasileiro, né? Que publicou na conta dele no Twitter a informação textualmente dizendo exatamente isso, né? Que ele tinha sido informado pela mulher de que os corpos, pela mulher do jornalista, de que os corpos tinham sido encontrados, não é isso? Exatamente. Isso aí. A Polícia Federal e a Associação Indígena que denunciou o desaparecimento dos dois negaram, né? Negaram que os dois tenham sido encontrados. Eles estão desaparecidos no Vale do Javari, no Amazonas. Tanto o Comitê de Crise quanto a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari negaram a informação. O jornalista do Grupo Globo publicou no Twitter o seguinte: Alessandra, mulher de Dom Phillips, acaba de me informar que foram encontrados os corpos do marido e do indigenista Bruno Pereira. Quem é que faltou com a verdade nesse caso aí, né? Preciso saber. Mas, de qualquer maneira, o que a Polícia Federal disse, numa nota muito curta, mas muito objetiva, foi de que isso não é verdade, não foram encontrados os corpos, mas encontraram material biológico. Ninguém sabe exatamente o que é que eles não descreveram, esse material biológico que foi encontrado, que pode ser de uma das vítimas, um dos desaparecidos, está sendo submetido a teste de laboratório, coisa de DNA, essas coisas, para tentar identificar. E o que foi encontrado foram os pertences das vítimas, né? Foram encontradas malas, roupas, essas coisas, e isso foi encontrado mesmo pela Polícia Federal. As buscas são intensas, mobilizam quase 500 pessoas já, começou com 300 e são inclusive da Marinha Brasileira, embarcações locais, embarcações do governo do estado do Amazonas, a Polícia Federal, a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira, o Exército Brasileiro, a Polícia Civil do Estado do Amazonas, a Polícia Militar. Essas pessoas, há policiais que trabalham dia e noite sem parar. Uma dedicação total a essas buscas, né? Que é um drama que não é exatamente raro de acontecer naquela região. Muitas pessoas são vítimas de assaltos, são vítimas de crimes de toda a natureza, e com isso essas pessoas acabam desaparecendo, e essas buscas são sempre muito complicadas. Imagine que os dois desapareceram numa região que fica a mais de 1.000 quilômetros de distância da cidade mais próxima. É só para se ter uma ideia das distâncias amazônicas, ignoradas inclusive por ministros do Supremo Tribunal Federal, quando tomam decisões sobre uma região que não conhecem, né? Suas excelências deveriam fazer visitas regulares à Amazônia para entender mais daquela região, né? E ficar imaginando, não tá indo, né? Indo pela conversa dos outros. O vice-presidente Hamilton Mourão conhece bem a região da Amazônia. Hoje ele falou sobre o assunto e classificou o desaparecimento dos dois como caso de polícia. Vamos ouvir. É um caso de polícia, né? Uma região inóspita, afastada de tudo, né? Na fronteira com o Peru, do lado peruano uma série de ilegalidades acontece, madeira, etc. e tal. Do nosso lado, né? Também, né? As duas pessoas entram numa área que é perigosa, né? Sem pedir uma escolta, sem avisar efetivamente as autoridades competentes, passam a correr risco, né? Lamentavelmente é isso aí. O Senado, Lana, que anunciou hoje a criação de uma comissão externa para acompanhar os trabalhos de buscas. Exatamente, Cris. Um grupo de 9 senadores vai ao local dessas buscas para acompanhar de perto o que está sendo feito. E só retomando aqui a informação que a gente deu no início da nossa conversa, a mulher do jornalista britânico Dom Phillips, Alessandra Sampaio, disse que recebeu a informação da Embaixada Britânica. Eles entraram em contato com ela, informando que 2 corpos tinham sido encontrados, mas que ainda seriam submetidos à identificação. E o que acontece é que na ponta de cá, quando as autoridades brasileiras são questionadas, elas não confirmam a informação de terem sido encontrados esses corpos. Ainda assim, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre esse assunto hoje, né?
Eu não sei se a gente tem, Cris, a fala do presidente Jair Bolsonaro, mas o presidente disse que os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foram encontradas vísceras humanas boiando no rio, que já estão aqui em Brasília para fazer o DNA e, pelo tempo, já temos 8 dias. São palavras do presidente da República. Indo para o 9º dia de que isso tudo aconteceu. Vai ser muito difícil encontrá-los com vida, disse o presidente. Peço a Deus que isso aconteça, que encontremos com vida. Ele afirmou isso numa entrevista à Rádio CBN no Recife. E a por enquanto, oficial é que não há 2 corpos que teriam sido encontrados, de acordo com o que foi dito pela esposa do jornalista britânico Dom Phillips, a Alessandra Sampaio, para o jornalista André Trigueiro. Mas vamos ver o que vai acontecer, quais informações vão chegando sobre esse caso, Cris. É isso aí. E tudo leva a crer que o sujeito que está preso desde quinta-feira, né, um suspeito que foi preso, que ele foi visto, depois da passagem dos dois, ele foi visto num outro barco, como se estivesse tentando alcançar os dois que tinham partido há um tempo antes. E ele foi preso, continua preso. Há indícios de que esse camarada não gostava do indigenista, tinham ali alguma briga, o indigenista o denunciou por algum crime e ele não gostou, enfim. Há fortes possibilidades de o criminoso ser mesmo esse que já está preso. Tomara que seja mesmo, né, que a polícia consiga demonstrar isso, porque aí o crime, se ocorreu mesmo, ele terá sido solucionado. Agora, o que é triste e lamentável é o aproveitamento político eleitoral desse caso, né? O que a gente vê, assim, todo mundo supervalorizando isso, bom, de um lado pelo drama mesmo em si, né? Mas olha, tem inúmeros outros brasileiros que são vítimas de desaparecimento, de assassinatos, de latrocínio, né? E isso passa ao largo aí das preocupações nacionais. A gente precisa ficar de olho em todos os casos, né? Sobretudo se queremos um país cada vez mais livre da criminalidade, coisa que estamos muito longe de alcançar, né? Mas isso tem a ver com aproveitamento político, né? Político eleitoral, né? Só faltaram dizer que foi o Bolsonaro que mandou sequestrar os dois e matar e tal. Tem sido um comportamento vergonhoso esse de vários segmentos aqui do nosso país. E não só do nosso país, né? A gente viu aí o comportamento triste, lamentável também, da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que é uma ativista contra o Brasil, né? Ela foi presidente do Chile pelo Partido Socialista, na época em que Dilma era presidente do Brasil. Eu acho que sim, coincidiram. Dizia-se que as duas eram amigas, mas as duas não têm amigas, aparentemente, né? São pessoas bem, bem diferentes, mas têm afinidades político-ideológicas, né? E a dona Michelle Bachelet ajuda muito a oposição ao atual governo no Brasil. Todos os dias, ou ela aparece fazendo insinuações, declarações, muitas delas mentirosas, né? Ou autoriza a sua assessoria, da qual fazem parte vários ativistas políticos, militantes partidários do Brasil, em Genebra, conheço bem essa raça, e eles então utilizam o órgão, esse comissariado da ONU para Direitos Humanos, onde estão pendurados, né, nas tetas da ONU ali, ocupando, são pessoas contratadas provisoriamente, né? Mas tem afinidades políticas. Tudo bem que a comissária leve lá pessoas da sua afinidade, inclusive ideológica, não tem nenhum problema com relação a isso. O problema é usar a Organização das Nações Unidas nessa pregação política, né? Isso é que não pode, porque a ONU só se pronuncia como ONU se for pela voz ou pelo voto dos países membros, que a mantêm, que mantêm a instituição, né? Os assessores lá, inclusive de imprensa, da comissária de Direitos Humanos da ONU, não são representantes de nada. Eles são apenas funcionários daquela repartição ali, e mesmo assim são pessoas contratadas provisoriamente, né? É uma coisa meio de tipo cargo em comissão, entendeu? Uma coisa meio provisória. Só que isso é diário, né? Diariamente a gente assiste uma atitude ativista de Michelle Bachelet. Quando não é ela, ela libera
essa gente aí, né, essa assessoria aí de militante, né, brasileira, sobretudo, lá, quando diz respeito ao Brasil, né, o tempo todo produzindo factoides ou divulgando fake news. Uma delas foi que o Brasil estava muito lento na busca dos 2 desaparecidos. Uma mentira atroz, né? Cruel, inclusive. Cruel não só com relação aos familiares dos desaparecidos, mas também a fake news é cruel com aquelas 300, 500 pessoas que desde o primeiro momento estão envolvidas, empenhadas na busca pelos desaparecidos. Gente que está fora de casa há uma semana, né? Exatamente ali, dia e noite, embreado na floresta e numa área inóspita, como disse, que conhece bem, ele foi comandante militar da Amazônia, né, o general Hamilton Mourão. É uma área inóspita, imensa, né, imensa. Procurar ali qualquer coisa dessa natureza, como nós vimos, qualquer ser humano ali desaparecido, é como procurar agulha no meio do oceano. É exatamente isso, né? Uma coisa muito parecida com isso. Então exige expertise, exige equipamentos, exige uma série de condições que foram inteiramente colocadas ou empregadas nessas buscas. Então de fato chega a ser revoltante a gente assistir a assessoria lá militante da Michelle Bachelet difundindo esse tipo de mentira. Hoje, ela falou da sua preocupação com a perseguição que os brasileiros movem, que o Brasil move, contra indígenas, contra candidatos negros e contra candidatos LGBTQIA+. Eu acho que eu não esqueci alguma letra aí. E assim, é incrível isso, porque o que a gente observa, por exemplo, no Chile, são povos indígenas sendo cruelmente perseguidos, massacrados, né? Vítima da violência mais gratuita. Eles tratam índios como animais. Eu não me lembro de ter ouvido uma única declaração de Michelle Bachelet em defesa das mulheres indígenas, lá que são conhecidas como hortaliceiras, lá em Maipú, no Chile, onde a polícia simplesmente não deixa que elas são historicamente, culturalmente, né? Elas têm uma tradição de produzir hortaliças e vendê-la, e vender a hortaliça. É possível você dar um Google e encontrar imagens no Google da polícia simplesmente tirando das mãos das índias, daquelas mulheres índias, tirando tudo, né? Tirando, folhas, né? Alface, tirando cenoura, jogando no lixo as suas cebolas, que elas é uma coisa revoltante. E eu não me lembro que a doutora Michelle Bachelet tenha feito uma única declaração em defesa das índias perseguidas do seu próprio país. Aliás, ela precisava até dizer o que é que ela fez pelas índias quando foi presidente, porque como é que uma situação como essa pode ser tolerada num país tão arrogante, assim, tão metido a besta como é o Chile, que se acha o cocô ali do cavalo do Napoleão, né? Eles são muito ciosos do fato de que, por exemplo, são uma sociedade eminentemente branca, que é originada dos colonizadores europeus, né? E quando a gente sabe que houve uma atitude histórica, né, já reconhecida e denunciada e já reconhecida do Chile, de esconder a presença dos negros em sua população. Houve um período em que 20% da população chilena era negra. Hoje em dia não chega a 1%. Ou eles foram exterminados ou foram expulsos do país. Não sabe o que aconteceu com eles. A gente tem assistido aí no jogo de futebol as manifestações racistas de torcedores chilenos. A mais recente delas, salvo engano, foi contra torcedores do Flamengo. Teve uma criança, porque estava vestidinha com a camisa do Flamengo, e porque tem uma pele morena, não era propriamente uma criança negra, mas assim, morena, né, que foi apedrejada. Uma criança. Eu não ouvi da dona Michelle Bachelet nenhuma referência a isso, nenhuma referência ao fato
de que o seu país é um país de racistas. Ela não lamenta isso, não protesta contra isso, não faz advertências contra isso, não diz que está preocupada com relação ao racismo no Chile, nem muito menos com relação à perseguição às índias lá do hortaliceiras, né? Mas fica aqui metendo o bedelho, mentindo sobre o Brasil. A dona Michelle Bachelet, ela acha que, ao contrário do Chile, o Brasil nunca elegeu políticos gays, né? Imagina, isso, e não é de agora, não estou falando só, não é de agora, sempre foi assim. Tivemos recentemente o governador de um dos estados mais importantes do país, né? Agora candidato novamente, o Eduardo Leite, assumindo publicamente a sua condição, a sua opção sexual, sem nenhum problema. Aconteceu algum problema? Ele foi apedrejado na rua? Ele foi, não. O Brasil é um país essencialmente, os brasileiros, nós somos essencialmente democratas. Nós, enfim, a convivência, a miscigenação, essa mistura maravilhosa que nós representamos, né, permite esse tipo de convivência. A gente tem, puxa vida, quantos parlamentares, mulheres e homens negros que temos no Congresso Nacional, em todas as casas legislativas. No Chile isso não acontece. No Chile da dona Bachelet isso não acontece. Mas eu nunca vi dona Bachelet reclamando disso, reclamando da discriminação contra negros no seu país. Mas ela fica metendo o bedelho aqui no Brasil, numa militância, num ativismo assim, obsessivo contra o Brasil, né? Um ativismo que mal esconde ali preferências político-eleitorais e tal, que não são absolutamente apropriadas para quem exerce o cargo que ela exerce. 5h41, terminou a partida entre Austrália e Peru. Segundo tempo de prorrogação. Austrália 0, Peru 0. Vamos para a disputa dos pênaltis. A gente está acompanhando aqui em forma, vale vaga na Copa do Mundo. Estou achando que todos vão perder os pênaltis. Do jeito que tá. 5h41. Só uma observação sobre a fala do vice-presidente Hamilton Mourão, no mesmo tom em que o presidente Jair Bolsonaro já falou, de viver uma aventura, de eles estavam num lugar muito perigoso. Não dá para transferir a responsabilidade para as pessoas que podem ter sido vítimas de uma violência, né? O que deixa claro esse caso todo é a ausência do Estado numa região dominada por traficantes, por grileiros de terra, por gente que não tinha que estar no comando da região. A ausência do Estado, né? Talvez seja a resposta mais óbvia para esse caso, mas as investigações ainda estão correndo. Cris, pode seguir.